Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Louvado seja Deus pela Sua palavra. Louvado seja Deus pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João. Louvado seja o nosso Senhor pelo capítulo 15. Irmãos, louvado seja o Senhor pelos versículos 18 a 27. Graças a Deus pela Sua palavra. E graças a Deus pelo Espírito Santo que nos conduz, nos revela, nos conduz a toda a verdade, revela toda a verdade. E nós caminhamos nesse capítulo, dentro desta porção, né, desses capítulos do Evangelho de João, 14, 15, 16, chegando no 17, que trazem um conteúdo fundamental para os cristãos, né? Esses capítulos, todo o Evangelho de João, na verdade, tem um propósito específico, né, que é ensinar a geração seguinte, a geração que não viveu com Jesus, a geração que nunca viu Jesus, ensiná-los a respeito da sua messianidade, que Jesus Cristo é o Messias de Deus, que Jesus é o ungido, o enviado, ele é o cumprimento de todas as promessas. Então, o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo, vem fazendo esse trabalho, mostrando a esta geração, a geração seguinte, a respeito da pessoa de Jesus, a sua obra, o que significa Jesus como o verbo da vida, Jesus como a luz do mundo, Jesus sendo o salvador do mundo. Todas essas verdades estão no Evangelho de João e muitas outras que nós já vimos nos capítulos anteriores, que tem esse propósito de fazer com que aqueles que não tiveram acesso à pessoa de Jesus no seu ministério terreno pudessem, então, tomar conhecimento a respeito dessa condição de filho de Deus e, vendo o Evangelho de João, pudessem crer a respeito disso, que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado, o prometido, e que, crendo em Jesus, como Filho de Deus, recebam a vida eterna. E nesse capítulo 15 que nós estamos, né, nós devemos lembrar que este capítulo 15 ainda se dá no desenrolar da última noite de Jesus. Jesus está a poucas horas de ser preso no jardim do Getsemane, e ele, então, teve a sua última ceia, instituiu a ceia, lavou os pés dos discípulos. Judas saiu da presença, né? Judas foi chamar a guarda, conforme ele havia combinado com o Sinédrio, para prender Jesus. Jesus pede para eles, quando ele termina a ceia e termina de lavar os pés, quando Judas sai, ele fala, levantemos daqui. Então, provavelmente nós temos esses ensinos de Jesus nesse processo em que ele sai do cenáculo e ele está caminhando para o Getsemane, e ele está ali com os 11, né? Está cercado deste grupo de irmãos que seriam e que foram os escolhidos para dar início, para dar continuidade à obra e ao ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor vem trazendo as suas últimas palavras. E que palavras, irmãos? E que palavras? Então, nós vamos fazer a leitura da porção do texto de hoje, né, do trecho que nós estaremos vendo, João 15, do 18 ao 27. Eu vou ler para os irmãos. Se o mundo vos odeia, sabei que... Então, eu estou lendo João 15, o 18, e vou até o 27. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse,
não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Irmãos, um dos grandes benefícios, né, de nós estudarmos a palavra de Deus sequencialmente, é que nós vamos vendo os assuntos, vendo os temas, e nós não excluímos ou não ficamos sem estudar ou sem conhecer todo o conselho de Deus. Quando nós nos colocamos a estudar a Bíblia, né, pelos livros, e aí seguindo capítulo a capítulo, versículo a versículo, nós vamos olhando aquilo que a palavra de Deus vai trazendo para nós, e nós não corremos o risco de, às vezes, selecionar textos somente que nos agradam. Claro, irmãos, que também nós temos o estudo temático, né, que é necessário, por exemplo, quando alguém quer estudar a respeito do batismo, nós temos que buscar em toda a Bíblia os versículos sobre o batismo, sobre a justificação, procurar nos diversos livros da Bíblia aquilo que é dito sobre justificação. Mas a leitura sequencial, como nós temos feito, né, e a exposição da palavra sequencialmente nos permite estar em assuntos que nós normalmente não falamos ou não tratamos. E é esse assunto desse trecho de hoje, que nós temos do 18 ao 25, um tema que Jesus traz muito duro e muito sério. Jesus vem falar de ódio. Jesus vem falar de perseguição. Vejam, se os irmãos olharem, acompanharem aí comigo, no versículo 17 do mesmo capítulo 15, né, nós temos Jesus dizendo o seguinte: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus está apresentando, está preparando os discípulos e mostrando que aos seus discípulos que a igreja que viria a ser iniciada ali em Atos, no Pentecostes, né, no capítulo 2, quando sobre os discípulos ali em Jerusalém e aqueles que vieram a crer naquele dia do Pentecostes, aqueles 3.000 que se arrependeram e creram no Evangelho, quando o Espírito Santo, então, inaugura a igreja, ou gera a igreja, o Espírito vem habitar no homem, esta comunidade, esta assembleia, o corpo de Cristo, tem uma característica, é o amor. Jesus vem a vários versículos dizendo: amai-vos como eu vos amei. E há então um contraste agora. Jesus termina o versículo 17 falando assim: amem uns aos outros, acolham uns aos outros, respeitem uns aos outros, suportem uns aos outros, amparem uns aos outros, ajudem uns aos outros, carreguem a carga, o fardo uns aos outros, amem uns aos outros, como eu vos amei, sem
discriminação, sem uma seleção, sem um ato de restrição, um amor, como nos foi dito, né, no capítulo 3º, versículo 16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus, então, agora, mostrando que a comunidade da fé, a comunidade do Cristo, seria conhecida pelo amor. Amem uns aos outros. Mas no versículo 18, Jesus traz um assunto muito sério, irmãos. Jesus está revelando para os seus discípulos algo muito, muito sério. Uma gravidade tamanha, Jesus denuncia aqui uma gravidade e prepara os seus discípulos para que o fato deles amarem e viverem uma esfera de amor não os isentaria de serem odiados e perseguidos. Sim, irmãos. Olha que situação tão preocupante. Jesus está acabando de dizer e falar a respeito do amor, e aí ele olha para uma situação ou para um cenário onde não há amor, mas há ódio. E Jesus identifica que este ódio está no mundo. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então, nós entramos num cenário em que Jesus traz duas realidades. Uma, que é o seu corpo, que é a igreja, que está vinculada, alicerçada em amor. E a outra esfera, a outra situação, o outro cenário, é o mundo, que está alicerçado no maligno. O mundo jaz no maligno. Claro que aqui há um sentido muito próprio, muito específico, né, do significado de mundo. Jesus está se referindo a este mundo, né, o mundo como uma sociedade, como um governo, um arranjo de pessoas que rejeitam a Deus e a sua palavra. Mundo aqui é o sentido da palavra no original, né, que a Bíblia utiliza essa palavra que nós estamos falando aqui, mundo, na língua original, cosmos, né? Nesse sentido, nesse contexto aqui que Jesus está se referindo, é o contexto dessa sociedade que rejeita o governo de Deus, é uma sociedade que odeia ao Cristo, odeia o Pai de Jesus e, consequentemente, odeia aos seus discípulos. Jesus, então, está preparando os seus discípulos para que eles suportem o ódio e a perseguição. Porque até então, ele estava dizendo que na igreja eles vivem o amor. Eles vivem o amor fraternal, o cuidado. Mas que eles teriam um contato com pessoas que não os amaria, e sim que os odiaria. E Jesus está, então, trazendo esta dura verdade para os seus discípulos. E ele prossegue dizendo, irmãos, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, versículo 19. Todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, lembra que nós falamos agora de João 3,16, e Deus amou o mundo? É a mesma palavra, cosmos, só que ali mundo significa humanidade, pessoas. Deus amou os homens, amou a sua criação, amou a humanidade. E aqui Jesus está dizendo, este mundo, este cosmos, essa sociedade organizada, que rejeita a Deus e o seu ensino, me odeia. Então, quais são os pontos, os elementos que Jesus mostra a respeito deste mundo
que esta porção que nós estamos lendo indica. O primeiro deles, né, está no versículo 18. As pessoas odeiam a Jesus. Sabei primeiro que do que a vós outros me odiaram a mim. Então, essa é a primeira identificação. Esta sociedade organizada que rejeita o Cristo, rejeita porque o odeia. E este mundo que Jesus estava advertindo os discípulos, permanece, irmãos, até hoje. Evidentemente, os irmãos sabem disso. A igreja é perseguida há 2000 anos na Terra e é odiada porque Jesus já advertiu que seria assim. Porque há o mundo, ou melhor, primeiro, né, a igreja e há o mundo. São duas esferas que não se comunicam. A igreja, o corpo de Cristo, vinculada no quê? No amor. Este é o reino do Filho do seu amor. E o mundo? O império das trevas. Jesus nos transportou da onde? Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, o que nos vincula no corpo de Cristo é o amor. E o mundo, o que caracteriza o mundo? O ódio. O ódio contra quem? Contra Cristo. Aí Jesus diz o seguinte: não somente odiaram a mim, mas odiaram também o meu Pai, o versículo 23, que diz o seguinte: quem me odeia, odeia também o meu Pai. Veja como nós vamos caminhando, irmãos, por uma situação que começa a revelar muito do que nós vivemos hoje. E também nos dá a oportunidade de fazer uma leitura da história da humanidade, entendendo que desde o princípio há um governo contra Deus, que se levanta contra Deus, que nós sabemos regido por Satanás, e nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje, o príncipe deste mundo, o governante deste mundo, que se rebela contra Deus e desde então está governando os rebeldes contra Deus e tudo aquilo que procede de Deus. Lembrem-se que Moisés teve que ser escondido porque havia uma ordem para matar as crianças, assim como havia também uma ordem para matar as crianças quando Jesus nasceu. Quem está por trás dessas ordenanças de morte para Moisés, para Jesus? Evidentemente, há uma mente por trás disso, que é Satanás, né? Aquele que se colocou numa posição de inimizade, e ele, então, vem trazendo, governando este mundo para se levantar contra Deus e contra os seus escolhidos. E Jesus, então, vem dizer o seguinte: eles odiaram a mim e odiaram também a Deus. E aí, no versículo seguinte, 24, Jesus diz: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado nenhum teriam. Mas agora, não somente eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. Jesus realizou obras que homem algum poderia realizar. E essas obras foram feitas, e nós vimos isso, para que as pessoas viessem a crer que Jesus era o ungido, escolhido, enviado pelo Pai. E Jesus dizia o tempo todo: as obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas faço porque são as obras de meu Pai. Quando o Senhor fez os sinais, os milagres, fez cego de nascença enxergar, curou leproso, ressuscitou a pessoa morta. Quando Jesus fez esses sinais, essas obras miraculosas, ele estava dando, na realidade, irmãos, às pessoas que viam oportunidade delas crerem e reconhecer que somente Deus poderia fazer tais sinais. E Jesus estava fazendo esses sinais.
E elas deveriam crer. Mas o efeito aqui, irmãos, que Jesus está dizendo é o seguinte: eles viram tais obras e eles odiaram a mim, que as realizava, e ao meu Pai, que as ordenava. As obras para estes que compõem o mundo somente aumentaram o ódio ao Senhor e, consequentemente, ao Pai. E tem mais um elemento, né, que nós olhamos aqui. Jesus diz no versículo 25 que eles me odiaram sem motivo, né? 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Se nós perguntarmos, e a leitura a respeito da morte de Jesus, tanto a retratada historicamente, na análise do cumprimento da lei judaica, do julgamento de Jesus no aspecto jurídico, não havia nada que verdadeiramente o pudesse condenar. Qual foi o ato, qual foi a maldade, qual foi o crime praticado por Jesus? Quando Jesus diz assim, para que se cumprisse a escritura, né? Jesus faz referência ao Salmo 35, versículo 19, e ao Salmo 69, versículo 4. Então, esses dois salmos, 35, 19 e 64 e 69, versículo 4, falam a respeito deste ódio sem motivo. Jesus está dizendo isso. Odiaram-me sem motivo. Não havia qualquer motivo para odiar o Senhor. Não havia cometido crime algum, não havia realizado ato de maldade alguma, mas o ódio por ele era um ódio gratuito, um ódio sem motivo. E é quando nós olhamos e entendemos isso, irmãos, que nós precisamos, então, porque a palavra de Deus traz esse assunto, é importante nós vermos aqui o que é o mundo, então. Como que este mundo, essa sociedade que se levanta contra o Cristo, essa sociedade que se levanta contra Deus e a sua palavra, essa sociedade organizada, esta forma de governo sem Deus, que está presente, como ela age, quem está por trás de tudo isso, né? Então, o versículo que eu já mencionei, este mundo mencionado por Jesus, ele está no maligno, ele jaz, ele está debaixo do poder do maligno. Isso é o texto que o apóstolo João traz para nós na sua primeira epístola. Então, 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aí, se nós sabemos que este mundo está no maligno, nós podemos entender que essa é uma condição que não muda. É uma condição inalterada. O mundo que é regido por Satanás, o príncipe deste mundo, ele está debaixo do poder do maligno, e essa é uma condição que vai permanecer até a volta do Senhor, quando então, nós temos ali no relato de Apocalipse 20, quando então é estabelecido o trono branco, e aí ao diabo, aos seus anjos, a morte, o inferno, e todos aqueles que não estão com nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Este mundo que Jesus menciona é um mundo que não vai ser alterado. Então, irmãos, a igreja não está na terra para melhorar o mundo. A igreja não está na terra para melhorar o mundo. Eu não estou na terra para melhorar o mundo. Jesus não veio à terra para melhorar o mundo. O mundo nunca vai melhorar. A sociedade sem Deus vai permanecer até o julgamento final. Quando então, Satanás, que é o seu comandante, que é o seu governador, que é o seu líder, e todos os que o acompanham,
sejam principados, potestades, os anjos caídos, demônios, a morte, o abismo, o inferno, e aqueles que não estão com nome no livro da vida serão todos lançados no lago de fogo. Por que é importante isso, irmãos? Para nós entendermos que a missão da igreja não é uma missão transformadora do mundo. Nós não viemos transformar o mundo. Nós viemos resgatar aqueles que estão no mundo para que venham viver no reino do Filho do seu amor, que é a minha e a sua história. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A filosofia, a sociologia, a antropologia, as ciências sociais, de um modo geral, se empenham em fazer do mundo um lugar melhor. Evidentemente, irmãos, evidentemente que a igreja na Terra permitiu que o mundo experimentasse coisas que jamais poderiam experimentar se a igreja não estivesse no mundo. Porque a igreja, como manifesta o amor de Deus, a igreja está na terra, repito, para levando a mensagem do evangelho, e aqueles que vierem a crer no evangelho, eles deixarão o mundo e estarão agora vivendo em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus estarão agora no seu corpo, gozando dos benefícios do reino do Filho do seu amor. O mundo vai continuar tal como ele está, debaixo do poder do maligno, sendo conduzido pelo o poder do maligno. A política humana não vai mudar o mundo, as ciências humanas não vão mudar o mundo, o empenho do homem e do homem de bom coração, de bom desejo, de boa pretensão, não vai mudar o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Quero enfatizar isso. A igreja não está na terra para mudar o mundo. A igreja está na terra, nesse sentido, para resgatar, para, levando a mensagem do evangelho, trazer luz aos que estão nas trevas, e esses, se arrependendo e crendo em Jesus, serão transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque o mundo já tem uma condenação preparada para ele. O mundo está debaixo da ira de Deus, João 3 diz isso. O mundo está sendo governado pelo espírito do príncipe deste mundo, que conduz e mantém os filhos da desobediência. Então continuarão rebelde contra Deus, continuarão rebelde contra a palavra de Deus, e para eles o Senhor já tem um lugar destinado. Aí, então, só para a gente ter o contexto bíblico, né, João 12, 31 diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, por que eu estou lendo esse versículo? Para só mostrar, peguei um versículo, alguns outros que falam que Satanás é o príncipe deste mundo, né? E aqui Jesus associa, em João 12, como eu falei, quando Jesus está dizendo, né, que Judas se levantou e está para entregá-lo, né? Jesus está dizendo assim, olha, chegou o momento do mundo ser julgado. E agora o seu príncipe, o príncipe do mundo, essa palavra príncipe, na língua original, significa governante, governador, líder, comandante. Então há um comandante, um governante deste cosmos, essa sociedade que rejeita a Deus e rejeita a sua palavra. E aí, irmãos, João 3,19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Qual é o julgamento? Que a vinda de Jesus, trazendo luz às trevas que estavam no mundo, o que aconteceu, irmãos? Os homens amaram mais as trevas
do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que que o Senhor Jesus foi então crucificado, irmãos? Porque o mundo não o recebeu, os seus não o receberam, e por amarem mais as trevas, eles crucificaram o nosso Senhor Jesus. E se Satanás, então, é o príncipe deste mundo, irmãos, nós vamos entender que há uma estrutura de governo deste mundo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 6 da carta aos Efésios, versículos 11 e 12, eu vou ler para os irmãos, ele diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vejam como é importante a igreja enxergar o mundo como a Bíblia nos mostra o mundo. Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra carne e sangue. Se por um lado o mundo odeia a igreja, nós não odiamos as pessoas do mundo, porque nós não lutamos contra as pessoas do mundo. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores, atenção a essas palavras, irmãos, contra os dominadores deste mundo tenebroso, mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, que estão aonde? Nas regiões celestes. O apóstolo Paulo está usando esse termo celestes em oposição à terra, para nós não entendermos que a questão é terrena, mas que se trata de uma batalha espiritual que é desenrolada nos céus, numa região que foge ao que é físico, ao que é material, ao que é terreno, ao que é visual, mas que existe na estrutura de governo deste mundo, liderado por Satanás, esses principados, essas potestades, né, que são espíritos malignos, são demônios, que atuam, que dominam este mundo tenebroso. E dominam quem? Os homens e mulheres que permanecem em rebeldia contra Deus e o seu evangelho. Aqueles que rejeitam a palavra da salvação. Aqueles que rejeitam o ensino de Jesus. Essa palavra, os irmãos que estão olhando aí Efésios 6, eu li e fala assim de mundo tenebroso. Olha o que significa tenebroso, irmãos. Mundo tenebroso, né? Então, tenebroso significa escuridão, visão distorcida ou cegueira, ignorância a respeito das coisas divinas, impiedade e imoralidade, que acompanham e que estão junto com as misérias consequentes das pessoas que rejeitam a Deus. Pessoas nas quais a escuridão se torna uma realidade que as governa. Mundo tenebroso. E a questão é, então, como que o diabo, Satanás, governa essas pessoas? Como mantém essas pessoas? Aí nós recorremos a 2 Coríntios 4, 3 e 4, que diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E aí também leio Efésios capítulo 2, 1 e 2, que diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo
o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Satanás mantém os homens cativos a ele, trazendo-os em ignorância, mantendo ou fazendo com que eles se mantenham ignorantes à verdade do evangelho, obscurecendo a mente, fazendo com que não enxerguem a verdade, porque ele é o pai da mentira. E quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio. E nele nunca houve em Satanás sequer esta fagulha de verdade, porque o que ele fala ali é próprio de um mentiroso. E ele mantém as pessoas escravizadas em trevas. Jesus é a luz, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus veio ser luz à humanidade que está em trevas, a este mundo que se mantém rebelde a Deus. E nós estávamos lá, eu e os irmãos, como o apóstolo Paulo diz, nos quais andaste outrora, nos delitos e pecados que eram nossos. Se nós olharmos o nosso passado, irmãos, nós estávamos vivendo em delitos e pecados. E nós éramos conduzidos pelo curso deste mundo, segundo o príncipe, né, novamente, o governador deste mundo, ou o príncipe deste poder, que agora atua, ou seja, trabalha nos filhos da desobediência. Ó, amados irmãos, como o Senhor foi cuidadoso com seus discípulos para adverti-los que eles seriam odiados e perseguidos pelo mundo. Preparando este grupo de homens, inicialmente desses 11, que eles estariam frequentemente sendo odiados, sendo perseguidos, buscariam matá-los, mas que eles, por agora terem o espírito da verdade, poderiam levar a verdade do evangelho, tirando os cativos das trevas e manifestando a luz para que eles possam sair das trevas e vir para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, essa é a minha e a sua história. O poderoso evangelho do nosso Senhor chegou a cada um de nós. E nós lemos um versículo que diz assim: a nossa luta não é contra sangue e carne. Irmãos, isso é importante nós guardarmos, porque senão nós podemos ficar com o entendimento distorcido. O mundo nos odeia. Nós não odiamos as pessoas. Nós continuamos levando o amor do nosso Senhor àqueles que o perseguiram. Nós temos visto ao longo do Evangelho de João todo o empenho do Senhor Jesus, mesmo quando rejeitado, mesmo quando escarnecido, mesmo quando chamado de Beelzebu ou maioral dos demônios, ele se manteve em amor, dando oportunidade para que os homens se arrependessem. E agora Jesus está preparando seus discípulos. Vocês terão a jornada de vocês, levarão o meu evangelho, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Mas vocês serão odiados pelo mundo e vocês serão perseguidos. Então, é importante nós entendermos que Satanás mantém as pessoas deste mundo debaixo da ignorância, entorpecendo a mente delas, fazendo com que elas estejam cada vez mais voltadas para si mesmas, afastando da luz do evangelho. E qual que é o resultado desta obra de Satanás às pessoas? Filipenses 2,15 diz o seguinte: para que não vos torneis irrepreensíveis, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos, vou ler de novo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis,
no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós vamos falar de novo desse versículo de Filipenses, quando nós estivermos falando já da ação da igreja perante o mundo. Mas aqui nós estamos olhando o que a cegueira, manter as pessoas em trevas, o cativeiro, o império das trevas, tem feito com as pessoas. Como foi dito aqui por Paulo, uma geração pervertida. Essa palavra também significa uma geração deformada. E corrupta significa desviada, distorcida. Quando o homem se afasta de Deus e segue o caminho do mundo, ele se perverte. Ele deixa de ter a forma para o qual ele foi originalmente criado. Esta forma, que é a imagem de Jesus, Jesus é a imagem do Deus vivo, e o homem, quando crê em Jesus, ele é mergulhado em Jesus, Jesus passa a ser a forma, e por isso que diz que nós somos conformados à imagem de Jesus. O homem, quando caiu lá no Éden, ele perdeu a imagem, ele ficou com a sua imagem distorcida. E nós temos, então, essa geração que está na terra, a geração sem Deus, a linhagem que descende de Caim, a linhagem que descende daqueles que se levantaram contra Deus. E a Bíblia nos diz que Caim foi rejeitado porque as suas obras eram más. E Jesus disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas obras que eram más. Então, nós temos essa descendência de homens e mulheres desobedientes à palavra de Deus, à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Nós estamos vivendo, então, nós estamos cercados por uma geração pervertida e corrupta. Agora, queridos irmãos, quando o Senhor expõe essa questão, ele fala a respeito de algo maravilhoso que aconteceria na vida deles. E eu retomo com os irmãos aqui, então, olhando o versículo 26. O Senhor diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. 27. Vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Nós temos esse cenário que Jesus apresenta. O mundo vos odeia. E odeia porque odiaram a mim. Agora Jesus diz o seguinte: vocês receberão o Espírito da verdade, e esse Espírito da verdade, que procede do Pai, dará testemunho de mim. Nós agora, como igreja, nós somos enviados ao mundo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. João 17, 18 diz assim, João 17, 18. Assim como tu me enviaste, então é Jesus orando ao Pai, né? Os irmãos lembram disso? Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Por isso que, mesmo o mundo odiando o Senhor, odiando a Jesus, ele veio ao mundo manifestar o amor do Pai pelo mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. E aqueles que viessem a crer, como é o nosso caso, crendo e se arrependendo, seríamos salvos, receberíamos a vida eterna e agora viveríamos no reino do Filho do seu amor. E esse Espírito que procede do Pai, que é enviado, o Paráclito, o outro Consolador, o Ajudador, o Consolador, aquele que foi dado para andar ao nosso lado, ou para fazer com que a igreja ande ao lado do Espírito Santo, ele dá testemunho
a respeito de Jesus. Então, Jesus continua hoje testemunhando na terra através da sua igreja. Mas o que traz para a sua igreja, então, irmãos? Se perseguiram ao Senhor, como é dito no versículo 20, diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Se o Espírito que está agora em nós, né, quando nós falamos a respeito disso, né, como ilustração, que o Espírito Santo se encarnou na igreja, assim como o Verbo se encarnou em Jesus, o Espírito Santo se encarnou na igreja, né, o Espírito Santo veio habitar na igreja. Esse Espírito da verdade, que se opõe ao pai da mentira, que não pode mentir, esse Espírito que só diz a verdade, ele agora está presente na terra, continuando o ministério terreno que o Senhor teve, agora através do seu corpo místico, da igreja. A verdade do Evangelho continua sendo anunciada hoje por nós, por meio da sua igreja, e levando então luz aos que estão em trevas, mas trazendo com isso a perseguição. Eu anotei aqui o versículo de João 17,14, irmãos. O que a igreja tem? Jesus diz assim, né, quando ele ora ao Pai, 17,14. Eu lhes tenho dado a palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como eu não sou. Nós fomos enviados ao mundo para trazer a palavra do Senhor. Por isso que Jesus está dizendo assim ao Pai: esses discípulos, esses primeiros 11 que estão aqui comigo, eles têm recebido a minha palavra. E o mundo os tem odiado porque eles têm a minha palavra. E a minha palavra expõe as trevas que há no mundo. E o mundo prefere as trevas do que a luz. Jesus continua mostrando e nos prevenindo, irmãos, que quando nós falamos a palavra do Senhor, nós não devemos esperar agradar as pessoas. Nós não pregamos a palavra de Deus querendo ofender, magoar as pessoas. Nós pregamos a palavra de Deus amando as pessoas para que elas conheçam a luz e, conhecendo a luz, se arrependam das trevas e deixem as trevas. Nós temos falado, né? No anúncio do Evangelho, nós precisamos ser fiéis na pregação do Evangelho. E em algum determinado momento que nós anunciamos o Evangelho, nós precisamos levar luz para que as pessoas vejam a condição de pecadoras e que se arrependam. O arrependimento é o elemento fundamental para que alguém seja salvo. Porque o arrependimento indica que a conduta que a pessoa teve, ela reconhece que ofendeu, que desagradou a Deus. Hoje a gente vê irmãos que aí compete ao Senhor julgar o coração deles, mas a pregação tem sido essa, uma pregação superficial, que valoriza o ego das pessoas, que anima as pessoas, que eles podem ter em Deus dias melhores e que eles podem alcançar os sonhos, que eles podem melhorar e que se as pessoas desprezaram, Jesus os acolhe da maneira que eles estão. Isso é verdade. Jesus recebe todos da maneira que estão. Mas, aspas, nos despede transformados. Se quando Jesus nos traz a Ele, nos traz do jeito que nós estamos, a obra de Jesus é a transformação. O evangelho que não aponta o pecado, o evangelho que não mostra a condição do homem pecador e que não mostra a transformação necessária, não é evangelho. Porque se nós somos nascidos no pecado e crescidos na iniquidade, como Davi diz, se não houver uma obra de regeneração do Espírito Santo habitar
e nos transformar à imagem de Cristo, nós permanecemos, irmãos, como o próprio Senhor diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E só há nascimento do Espírito quando a pessoa reconhece que é um pecador e que Jesus é o seu Salvador. Por isso, o evangelho superficial, que hoje caminha no sentido da autoestima, da valorização do ser humano, que torna todo homem uma vítima, né, que fragiliza o ser humano, que impede o homem de reconhecer que ele é um pecador, que está debaixo da ira de Deus. E não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Senhor Jesus. Isso tudo faz parte da nossa pregação, novamente. Você não precisa falar isso na primeira oportunidade. Mas se nós só tivermos uma única oportunidade na vida com essa pessoa, nós devemos falar isso. A palavra está na igreja, irmãos. A palavra, a igreja, coluna e base da verdade. Por isso que a pregação do evangelho muitas vezes não levanta amigos, e sim inimigos, porque o mundo odeia o Cristo, o mundo odeia a palavra e, consequentemente, odeia os discípulos de Jesus. Nós não estamos aqui no mundo procurando fazer amizades e viver uma vida colorida. Nós estamos aqui no mundo com uma missão de ir ao mundo anunciar o evangelho e, por causa do amor que o Senhor tem pelas pessoas, nesse anúncio do evangelho, elas podem se arrepender, ser resgatadas. Vamos seguir, amados irmãos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Esse Espírito da verdade que testemunha, nos coloca, então, nessa situação de que, trazendo a verdade e mantendo a verdade de Deus na terra, nós rejeitamos o mundo em todos os seus aspectos. 1 João 2, 15 a 17 diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. 1 João 2, 15 a 17. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, aqui é ampliado o entendimento a respeito do mundo. Porque o mundo tem coisas. O mundo tem esta capacidade de maquiar Satanás. O inimigo de Deus não nos vê como ele é. Mentira, maldade, perversidade, transgressão, injustiça, iniquidade. O mundo é esta maneira que Satanás utiliza para desviar o homem de Deus, para manter o homem escravizado em trevas. Por isso que ele atua na mente, não permitindo que o homem conheça o evangelho, fazendo com que o homem se mantenha na incredulidade. E nesse cenário de mundo, irmãos, nós entendemos que todas as coisas que estão no mundo, elas têm essa mente de Satanás por trás, conduzindo as pessoas para se voltarem contra Deus. Vejam que a história da humanidade está em fazer com que Deus não exista. A ideia da evolução, o mundo, irmãos, vejam, o universo criado, todo esse arranjo perfeito, perfeito. Nós temos falado isso, né, enfaticamente. É impossível uma pessoa, e por isso que Romanos diz que todos os homens são indesculpáveis, porque o que foi criado, o universo, revela a existência de Deus. Então, tudo está num arranjo perfeito, numa sintonia. A vida, não é? Os alimentos, o mundo todo como nós vemos hoje, né? O mundo nesse sentido de universo que eu estou falando agora, de criação. O céu
Deus preparou uma maneira de transportar água por meio de nuvens. E quando chove, as sementes que dão alimento a animais que foram dados para o homem se alimentar. Há um astro que emite calor e que nós estamos numa distância deste astro, que permite a nossa existência. Nós temos oxigênio, irmãos. Nós temos dentro de nós 2 pulmões que são mantidos por este ar que está fora. Nós temos o organismo humano, né? O corpo humano é algo ainda que o homem não conseguiu decifrar. E alguém vem falar que isto é fruto de uma explosão, que isto é fruto do acaso. Por isso que os homens são indesculpáveis. E por que eu estou falando isso? Porque o mundo vem mantendo e trazendo a educação das pessoas. Porque essa história tão absurda do caos ter criado um mundo tão perfeito. Jogue uma bomba dentro de um prédio mobiliado e veja o resultado disso aí. Ou coloque a mobília dentro de uma sala, solte uma bomba e veja se o armário cai no lugar do armário, o sofá cai no lugar do sofá, a televisão cai na estante, se o vaso fica em cima da mesa, se o tapete fica debaixo do sofá. O caos não gera nada, irmãos. Porque essa tentativa, então, de se levantar contra os valores de Deus, porque o homem é instigado por Satanás a ir contra a autoridade de Deus. A tentativa do mundo é sempre de fazer com que Deus não exista. É sempre de manter o homem no estado de rebeldia. Porque hoje nós vivemos o absurdo de ter dificuldade de dizer que homem é homem e mulher é mulher. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Olha o ponto que nós chegamos. Um estado de rebeldia, movimentos que colocam e afastam o homem do seu papel criado por Deus, da sua função, a mulher criada por Deus com o seu papel, com a sua função. Sistemas políticos que precisam fazer com que Deus não exista. Porque se Deus existir, o amor será para Deus, o serviço do homem será para Deus. Porque a família é atacada, porque o casamento é atacado, porque Deus criou o casamento para que a família sirva a Deus e ao seu propósito. Se eu já tenho um propósito, se eu pertenço a Deus, eu não vou me entregar a um regime político, eu não vou adorar um regime político, eu não vou idolatrar um regime político. Percebam, irmãos, o que Jesus está advertindo os seus discípulos? Vocês serão odiados, vocês serão perseguidos. Tudo isso por quê? Porque a igreja que tem o Espírito de Deus, que mantém a mesma mensagem do Cristo, ela revela e expõe as trevas do homem. Agora, quando nós testemunhamos a respeito do Evangelho, nós testemunhamos, irmãos, verdadeiramente o amor de Deus pelo homem. E é isso que eu queria, já caminhando no trecho final da palavra, que hoje, mesmo tratando desse assunto que é tão... que traz tanta angústia para nós, porque nós somos o objeto deste ódio. Eu, os irmãos, nós vamos ser odiados. Nossos filhos precisam ser educados sabendo disso, que eles serão perseguidos, serão odiados, que não serão bem aceitos, que não serão compreendidos. Quando trazerem ou quando falarem a respeito do nome de Jesus. Jesus não disse aqui no texto que nós estamos vendo hoje, né? Ele diz assim, no 21, tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. A igreja, ela tem um nome de Jesus, né?
foi dado à igreja o nome do Senhor. Nós temos falado disso, né? Por isso o Senhor falou assim: tudo que pedires em meu nome, porque a igreja recebeu do Senhor, os seus discípulos receberam o Espírito, e o Espírito nos conduz agora a pensar como Cristo, a desejar como Cristo, e agora tudo que for pedido, então, em nome dele, é realizado. O nosso testemunho, então, irmãos, queria caminhar nesse sentido. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é luz. Eu anotei aqui, né? Um versículo que a gente conhece bastante, Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Agora eu vou ler dois versículos que eu li, pegando a parte deles do sentido do mundo, para mostrar o que significa ter o Espírito da verdade, e que nós seríamos suas testemunhas, e que nós testemunharíamos a respeito. É dito assim, né? No Filipenses 2,16, Paulo fala assim, que nós não estamos nessa geração perversa e corrupta, e que nós deveríamos resplandecer como luzeiros do mundo. É nesse sentido, irmãos, que o Senhor nos envia ao mundo, para nós iluminarmos as pessoas. Como é importante nós termos essa visão de igreja, né? A igreja tem o aspecto da pregação do evangelho, o aspecto externo, vamos dizer assim, de anunciar o evangelho, de alcançar as pessoas do mundo. E o seu aspecto interno é depois que as pessoas se convertem, elas então são trazidas ao convívio na casa de Deus, onde elas encontram o amor de Deus e experimentam, então, a ação desse amor de Deus, curando, sarando, levando a progredir, levando a se conformar ao amor de Cristo, né? A se conformar à imagem de Cristo. E aí, Filipenses 2,16 diz assim, termina o 15 falando, nós somos luzeiros do mundo, perseverando ou retendo a palavra da vida. Nós só podemos ser luzeiros, nós só podemos levar luz se a palavra de Deus estiver sendo retida em nós. Há um clamor, há uma necessidade urgente da igreja. Nós, discípulos do Senhor, estarmos alimentados com a palavra, para sermos luz. E nós já estamos, então, agora, prevenidos pelo Senhor. Se as pessoas nos odiarem, isso é uma questão delas com Deus. Mas nós não deixaremos de, em amor, anunciar o evangelho às pessoas. Há uma comissão, há uma vocação, há uma missão da igreja, ir ao mundo e anunciar o evangelho, ser luzeiro das pessoas que estão em trevas. Como você, como eu, nós temos sido no nosso ambiente de trabalho. Como eu, como os irmãos, nós temos sido em casa. Como eu, como os irmãos, nós temos sido na sociedade. O nosso coração tem sido este, coração do Pai, de amar a humanidade e de levar o Evangelho às boas novas, à salvação, e tirarmos as pessoas das trevas e conduzirmos as pessoas ao Senhor. Um outro texto, né? Paulo, 2 Coríntios, diz o seguinte, das trevas, 4:3, né? Perdão, 2 Coríntios 4:6. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vejam, das trevas resplandeceu a luz no nosso coração. Então, a verdade do Evangelho um dia chegou a mim, eu lembro disso até hoje. Tive a oportunidade, né, de ouvir a palavra e fui sendo iluminado e fui reconhecendo a minha situação. E então,
eu vi que eu precisava de Jesus como meu Salvador. Eu lembro do dia que eu orei ali na Francisco Glicério, esquina com a Moraes Salles, no escritório, onde eu fazia estágio. Orei e reconheci e declarei que Jesus era o meu Salvador, era o meu Senhor. Irmãos, de lá para cá, 20 e poucos anos se passaram, e a luz do Senhor continua trabalhando e tirando as trevas, e eu desejo que o Senhor tire de mim todas as suas trevas. Mas eu também quero que o Senhor me envie para tirar as trevas e ser usado como luzeiro para iluminar a outros, né? E agora, queria fechar, irmãos, entendendo o seguinte: a palavra de Deus renova, a palavra de Deus sara, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus é o meio pelo qual nós conhecemos o Evangelho. E uma vez que nós temos a palavra, nós somos guiados pela palavra, nós agimos segundo a palavra, nós manifestamos, então, exatamente aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós somos, como igreja, como esse corpo místico do Senhor, nós somos hoje esse braço que vai até o mundo e traz as pessoas do reino das trevas. E nesse processo, quando as pessoas saem das trevas e vêm para o reino do Filho do seu amor, é aqui que eu queria terminar com esse diferencial. Nós já recebemos o Espírito, e o Espírito de Deus nos dá acesso, né, à mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios 2,16, ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, que está em nós, que é o próprio Espírito de Cristo, nos dá agora comunhão com Cristo. E se Cristo é o cabeça da igreja, como que a igreja poderia viver sem ter acesso à mente de Cristo? Nós hoje acessamos a mente de Cristo, nós temos acesso ao cabeça, aos pensamentos do Senhor. E vivendo no amor, e nós sabendo que o Senhor nos ama, a igreja, diferentemente do mundo, não odeia e não persegue. Mas, infelizmente, quando nós nos afastamos do Senhor, nós podemos incorrer e agir dessa maneira com os próprios irmãos. Irmãos, a igreja é o lugar de cura, de restabelecimento. A igreja é o lugar de regeneração. A igreja é o lugar de restauração. A igreja é o lugar onde as pessoas que agora nasceram de novo, elas são acolhidas, e nós falamos disso no sábado passado. A igreja é a hospedaria de Lucas 10, onde o Senhor ali encontra aquele homem que está semi-morto e traz a hospedaria, encontra um hospedeiro que está disposto a se entregar por essa pessoa. E já na hospedaria, na casa de Deus, ali ele é curado, ele é restaurado. Ali ele vai aprender a viver como homem, agora regenerado, guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, é nesse ambiente de amor que nós aprendemos a caminhar, entendendo o processo de transformação que está acontecendo em nossas vidas. É o lugar onde nós caminhamos com os irmãos, não exigindo que os irmãos usem máscaras ou capas para que eles não possam revelar suas fraquezas. É exatamente na igreja, irmãos, que nós podemos apoiar uns aos outros e conviver com as falhas e fraquezas, para que, pela graça do Espírito Santo, na comunhão, na confissão de uns para com os outros, na oração de uns para com os outros, nós sejamos curados e sarados. A igreja não é o lugar de representação, a igreja não é o lugar de teatro, a igreja é o lugar onde nós clamamos e pedimos socorro aos irmãos, para que orem, para que intercedam, para que nos alimentem, para que nos corrijam. Se os irmãos olharem e reconhecer um erro em mim, eu vou ser rejeitado. O lugar de rejeição, o lugar de ódio, o lugar de
descaso, o lugar de competição, o lugar que se exige perfeição é no mundo e não na igreja. A igreja recebe as pessoas da maneira que vem e experimentam com ela a transformação em Cristo Jesus, até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade. Nós deveríamos ter no nosso meio, irmãos, tranquilidade, para nós vivermos quem nós somos realmente. A igreja não é um lugar de hipocrisia. Nós não podemos criar a ideia de que quando eu estou com os irmãos eu sou um, e quando eu estou sem os irmãos eu sou outro. Isso é mundo. Isso é um lugar onde o Satanás mantém as pessoas cativas, presas em trevas. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar onde eu procuro os irmãos para confessar os meus pecados, e os irmãos orarem, eu ser abençoado e progredir na fé. A igreja é o lugar onde nós amamos uns aos outros como Cristo nos amou. Se o Senhor tivesse exigido de mim que eu fosse como Ele, para Ele me aceitar, irmãos. Nós não somos padrão de ninguém. Nós não podemos exigir algo de alguém porque nós já alcançamos. E quando nós não tínhamos alcançado? Alguém foi misericordioso conosco. Quando o apóstolo Paulo fala de exortar, é quase que a mesma ideia do que é o paráclito, é trazer junto. Nós, aqui, na casa de Deus, trazemos os irmãos juntos. Tem pecado? O que nós fazemos? Nós vamos ser coniventes com o pecado? Não. A luz do evangelho ilumina. Nós anunciamos, irmão, isso aqui não está certo. A palavra de Deus condena isso aí. O irmão pode se arrepender. Ou uma fraqueza, uma debilidade. O irmão errou, tropeçou. É a igreja que vai excluir? É a igreja que vai rejeitar? Há casos específicos para isso, né? Atos tratado ali em Mateus 18, quando alguém não quer se reconciliar, quando alguém não aceita a correção de 2 ou 3 pessoas, quando ele não aceita o que a igreja fala, aí sim, o Senhor fala assim, considerai como gentil e publicano, porque ele rejeitou o arrependimento. Mas a igreja, irmãos, é o lugar do amor fraternal, é o lugar do acolhimento. Nós precisamos ter maturidade para ver os erros dos irmãos e continuar amando, e continuar carregando, e continuar dando os ombros para que todos nós possamos chegar ao pleno conhecimento, à plena estatura do varão perfeito. Por isso que Jesus diz o seguinte: vocês vão testemunhar de mim, porque o Espírito Santo vai testemunhar em vocês. E o testemunho de Jesus envolve tudo isso, irmãos. Envolve o amor às pessoas que estão em trevas. Jesus não as rejeita. Jesus recebe, mas Jesus transforma. A igreja recebe do jeito que está, mas vai ser um canal, vai ser um instrumento para a transformação. O testemunho do Senhor é esse. Que ele veio amar as pessoas e que veio trazer a elas o amor de Deus. E o reino dele é o reino do amor. Acolhei os que são débeis na fé. Acolhei aqueles que estão iniciando, aqueles que ficaram trôpegos. O que nós fazemos com o irmão que está caído, abatido? Nós repreendemos? Ou nós manifestamos o amor, estendendo o nosso ombro, nos ajoelhando junto ali em oração, oramos para que o Senhor levante? Maturidade para reconhecer as fraquezas dos irmãos. Maturidade para ver que o irmão que nós julgamos crescido pode errar, pode falhar. E nós continuaremos amando e estaremos juntos. Novamente, irmãos, não estou falando aqui de pecado. O pecado, quando é conhecido, ele é tratado. Mas é tratado com o espírito de brandura.
Paulo diz, se alguém for encontrado em falta, que seja corrigido com o espírito de brandura, para que não venha a cair no laço e seja enredado pelo acusador. A igreja é este lugar de amor, irmãos. A igreja é este lugar que nós nos alegramos, porque nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito da verdade, que testemunha. Nós somos escolhidos pelo Senhor, o Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos selecionou para Ele, que é o texto que nós lemos hoje. Nós somos colocados na casa de Deus e amamos o Senhor por conta disso e manifestamos o seu amor. O amor tudo sofre, tudo crê. O amor tudo suporta. O amor não se ressente do mal. Quantos irmãos ressentidos do mal que algum irmão fez, de algum erro do irmão? Irmãos que têm dificuldade de partir o pão porque não conseguem perdoar. Isso pode ir na casa de Deus, irmãos? Esse é o convívio que nós podemos ter na casa de Deus? O amor tudo suporta. Se você está com mágoa, se eu estou com mágoa no coração, o que nós devemos fazer é buscar o Senhor em oração. É buscar o Senhor até ter o coração rasgado pelo Senhor e o perdão alcançar o nosso coração. Nós somos a comunidade do amor de Jesus Cristo. E este amor, este genuíno amor, é o amor que transforma, é o amor que encoraja, é o amor que liberta, por meio da palavra de Deus, sempre a palavra de Deus. Por isso que a igreja é a coluna e base da verdade. Irmãos, quero terminar com isso. Fomos alertados pelo Senhor que o mundo odeia e persegue a igreja. E a igreja ama as pessoas que estão no mundo e tem a mensagem para elas. E enquanto elas perseguem e odeiam, eu termino aqui com Mateus 5, 43 e 48. Diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mateus 5, 43 ao 48. O 44 diz assim, Jesus dizendo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que nós estamos vivendo, irmãos, o que nós estamos buscando é agradar e viver exclusivamente pelo Evangelho que testemunha, o Evangelho que manifesta toda a verdade em amor. E vós sereis também minha testemunha. Aqui, né, Jesus fala, porque estáis comigo desde o princípio. Claro que Jesus está falando para os 11. Mas isso, em João 17, Jesus diz assim, não oro somente por estes, mas por aqueles que virão a crer em mim. Então, nós somos essas testemunhas deste amor. Nós somos testemunhas da casa de Deus, que é o reino do Filho do seu amor. Nós somos este lugar que é a hospedaria e que nós estamos envolvidos em recolher as pessoas que apanham, que são maltratadas, que são humilhadas, que são subjugadas por Satanás. E quando o Espírito Santo, na sua obra, convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e traz para a igreja, e traz para a hospedaria
Que o Senhor nos encontre como hóspedes maduros. Que o Senhor possa falar assim: gaste tudo com Ele. E que quando eu voltar, eu recompensarei. Há irmãos que, às vezes, são desafiadores para nós, né? Que nós temos a diferença de comportamento, não gostamos do temperamento. Mas a igreja é o lugar em que nós amamos. Nós não fomos chamados para gostar de irmãos. Nós somos chamados para amar irmãos. A igreja é o lugar onde nós vivemos com comportamentos e temperamentos diferentes. A igreja não é um lugar que uniformiza as pessoas. A igreja é o lugar que transforma as pessoas à imagem do Filho de Deus. Que nós sejamos esses hospedeiros, irmãos, que estão dispostos a deixar de ser hóspedes. Um dia, né, nesse sentido que eu estou falando, os irmãos estão entendendo? Nós somos hóspedes. Chegamos arrebentados, contaminados, com a mente reprovável diante de Deus, uma mente escurecida. E a palavra de Deus veio iluminando e nós somos conduzidos à mente de Cristo. E Romanos 12 diz, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como isso acontece? Pela palavra de Deus que agora traz a mente de Cristo para nós e nós vamos enxergando a missão da igreja, a vocação celestial, o ambiente da casa de Deus. É na casa de Deus que nós temos a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, irmãos. É na casa de Deus que amanhã nós estaremos partilhando de um amor que não pode ser mensurado, um amor que não há palavras para descrevê-lo. É na casa de Deus que nós encontramos a mesa, que nós nos assentamos para comer e beber e celebrar o amor indescritível. Mas foi nessa mesma mesa que os discípulos discutiam quem era maior entre eles. Por isso a advertência para nós. Nós precisamos da luz da palavra, da renovação da nossa mente, à luz da palavra, para nós pensarmos como Cristo e assim vivermos como Cristo, pelo Espírito Santo, e não sermos entenebrecidos pelo mundo, pelas trevas que há no mundo. Louvado seja o Senhor, irmãos, pela sua bendita e santa palavra que prepara a igreja, prepara os discípulos para a realidade do que nós vivemos. Nós somos esses que fomos escolhidos e que a palavra de Deus permanece em nós e que nós vamos ao mundo para manifestar o amor de Deus, o amor que não discrimina, o amor que não exclui, o amor que se entrega, que sacrifica, mas é esse mesmo amor que também exige mudança e transformação para a honra e glória do Pai. Né? Que Deus nos abençoe e nos conduza. E terminando aqui, gostaria que um ou outro irmão orasse por aquilo que Deus deu, e se alguma coisa foi dita que não procedeu do Espírito Santo, que o Espírito Santo traga luz e revelação para que seja excluído.